E aí, pessoal, aqui é o escritor Mark Lima, certo? Estou passando aqui mais uma vez aqui no YouTube para dar mais um, assim, para produzir mais um vídeo explicativo sobre essa frase que está aqui no banner que eu organizei para as sessões de autógrafos, né? Do meu livro, certo? Nemos, As Terras Baixas, volume 1, que é uma série de livros, né? É uma saga. Esse primeiro volume vem com o subtítulo de As Jornadas do Príncipe Creston. Então, eu hoje quero trazer para vocês a explicação do que vem a ser essa frase aqui, o que está por trás desse texto, né? Digamos, a epígrafe do livro, né? Porque, na verdade, é esse texto que está acima da foto, da minha foto, né? Mark Lima, é a epígrafe do meu livro, certo? Então eu vou explicar a vocês o que está por trás dessa epígrafe. O que está por trás tem a ver com teoria literária, certo? E envolve dois teóricos da literatura. Um, assim, né, é um da linguística, na verdade, e o outro da literatura, certo? Que teoriza sobre linguística, sobre literatura, esses teóricos aí, certo? Que a gente vê na faculdade. Então, na tessitura dos signos linguísticos surge o prazer do texto. Então, o que significa dizer na tessitura dos signos linguísticos? Aí eu vou detalhar um pouco para vocês, né? Não muito, não aprofundado demais, mas vou detalhar um pouco para vocês o que vem tessitura. Tessitura tem a ver com tecido, né? Tecer os fios, tá certo? Então, o escritor, ele tece o fio das palavras. Nessa perspectiva, certo? A primeira teoria que eu trago, embutida nessa epígrafe, é a teoria de Saussure, a teoria linguística de Saussure, na tessitura dos signos linguísticos, que traz toda uma gama de teorias dentro da parte da linguística, né? Que a gente que faz letras, a gente estuda principalmente linguística e literatura, além de gramática, sintaxe, né? Essas coisas. Então tem duas grandes vertentes, que é a linguística e a literatura. Então, Saussure, ele é um grande teórico. Ele também fala de literatura, porém, no entanto, ele predomina as teorias linguísticas de Saussure, certo? E mesclando com algumas outras teorias que a gente vai vendo na faculdade, eu coloquei essa epígrafe, né? Na tessitura dos signos linguísticos, ou seja, vindo da perspectiva da linguística. Então, o escritor, né, o bom escritor, aquele que tem toda uma história, tem toda uma gama de enredo, personagens, que vai montando toda uma história para proporcionar o que? Além de conhecimento, saberes, através de saberes linguísticos, certo? Aí entra história, entra geografia, entra a própria linguística, né, que traz seus conhecimentos também, através do todo o texto, quando o escritor elabora seu texto, né? Então, toda essa parte, toda essa gama de informações, toda essa, esse arcabouço de informações que a linguística transmite, que a linguagem, né, traz para as teorias, como também para os escritores utilizarem, né, que a gente também demanda, ao escrever, a gente demanda um conjunto de teorias, de informações, de leituras que nós tivemos, tanto na parte da teoria literária, quanto também na parte da teoria da linguística, certo? Então, vocês são convidados a entender por que essa epígrafe trata de, na tessitura dos signos linguísticos. Porque eu apresento que, através das palavras da linguística, as pessoas podem ter prazer do texto. Ou seja, se o texto traz a linguagem, traz a linguística, né? Então, essa linguística, esse texto, também ele pode proporcionar prazer aos leitores, né? Então, essa é a grande ideia, certo? Essa é a grande ideia da epígrafe. Então, quando entra na parte de surge o prazer do texto, que é a segunda parte, né, dessa epígrafe, já traz aí a perspectiva de outro teórico. Qual é o outro teórico que eu trabalhei nessa epígrafe? É Roland Barthes, eu vi na parte da literatura, né? Que ele traz toda uma teoria e que, digamos assim, a linguística, o texto, né? Os escritores têm que utilizar a linguística, né?
as palavras, a tessitura das palavras, os significados dos signos, de todo o texto, não é só para, digamos assim, para transmitir saber, mas para Barthes, uma das principais funções da literatura é justamente proporcionar prazer aos leitores. Então, Barthes ele defende essa perspectiva, né, de, da tessitura dos signos linguísticos, ou seja, ao utilizar as informações, as teorias, as palavras, os signos linguísticos, você também pode, como escritor, devo também transmitir o que? Um texto prazeroso, né? Um texto que seja fluido, um texto que seja agradável também, né? Para que o leitor não só tenha saberes, né? Tenha conhecimentos, mas também tenha acesso ao prazer do texto, né? Então essa é a grande mensagem de Roland Barthes, dentro da teoria da literatura, que Roland Barthes contribui. Ele também é linguista, ele também trata de literatura, né? Também, mas trazendo mais essa perspectiva literária do prazer do texto, né? Porque a linguística se atém muito ao significado dos signos, né? Dependendo da vertente linguística, vai muito pela linguagem, os signos e seus significados. Tem tudo uma história, toda uma investigação linguística, uma análise da origem das palavras também, né? Que entra a etimologia, aí vem toda a parte de gramática e tal. Mas assim, a linguística ela traz toda essa gama de informações, né? Do signo linguístico, né? Que isso se trabalha bastante nas suas teorias. Roland Barthes fala também sobre isso, mas ele traz muito mais essa perspectiva literária do prazer do texto. Então, em Nemos, eu coloquei esses dois elementos para que meus leitores que venham a ler Nemos, tenham não só acesso a conhecimentos linguísticos por meio das tessituras das palavras, das vogais, das consoantes, das sílabas, das palavras, dos parágrafos, né? Das orações e parágrafos. Os leitores têm não só esse conhecimento, não demandam só ler, né, signos linguísticos, mas também esses signos linguísticos proporcionam um prazer na leitura, porque Barthes defende essa perspectiva, né? E eu também, eu como escritor, eu também defendo que o texto literário, ele não só deve transmitir conhecimento, mas também ele deve proporcionar aos leitores a capacidade de perceber o prazer que o texto tem, né? O prazer que a literatura pode lhe proporcionar de uma boa leitura, de uma história agradável, de uma história instigante, de uma história que motive você a continuar lendo, né? Como aqui é uma série de livros, né? Do meu livro Nemos, é uma série de livros, é uma saga. Então, eu tento o máximo possível, nas várias situações, nos vários conflitos, nas várias perspectivas de cada personagem, eu tento transmitir não só a personalidade, o jeito de ser de cada um, os conflitos que ocorrem entre eles, entre os grupos de amigos que vão fazer uma grande viagem, né, e que Nemos é isso, mas também eu tento mostrar que é bom ter amigos, né? Eu também mostro isso, o prazer. Aí entra a parte do prazer do texto, né? É bom ter amigos, também fica a mensagem, né? Nós devemos buscar cativar, ter amigos, assim como o Crest formou um grupo de amigos e foi fazer uma aventura. Assim como os outros gostaram de conhecer Crest, e assim sucessivamente. Então, esse prazer do texto entra aí entre o prazer do texto. Não só ler para ter conhecimento, mas também para vivenciar essa leitura prazerosa, né? Uma leitura fluida, uma leitura rápida, instigante e que acontece, cada momento acontece alguma coisa. Então, Nemos é isso, eu tento transmitir na minha escrita, né, essas duas perspectivas. A perspectiva linguística, do conhecimento da linguística, que a linguística proporciona não só conhecimento da parte gramatical, não só da parte das palavras, da semântica das palavras, do sentido dos signos linguísticos, mas também você tenha prazer, seja uma leitura prazerosa. Essa é a principal mensagem, que aí entra a perspectiva de Roland Barthes, né? Você tem que ler também para se divertir. E Lemos é isso, é uma leitura para você se divertir. Você vai rir, você vai ter raiva de um ou de outro personagem, você vai gostar daquele personagem, você vai odiar aquele outro. Você vai dizer, esse aqui eu não gosto, aquele eu não gosto, esse eu gosto, e assim sucessivamente. Então, a leitura que eu me propus a produzir para os meus leitores é isso.
linguística, né? A perspectiva da tessitura das palavras, gerando uma história, desencadeando uma história instigante, motivadora, e que a cada momento gera uma expectativa de algo acontecer, mas também que traz esse prazer de você ler, para que você sinta prazer em ler cada situação, cada acontecimento, cada novidade, cada coisa que vai se revelando aos poucos. E Nemos também tem esse detalhe. Nemos tem mundos que vão se revelando, tem personagens que vão se revelando, se mostrando quem é realmente, né? É como a vida humana, nós, né? É a verossimilhança, né? É verossímil ao real, não é o real, mas é verossímil. Então, em Nemos eu embuti tudo isso. Aí entra a parte dos conhecimentos linguísticos, a parte dos conhecimentos, né, da vida, da humanidade, né? E que aí a gente trabalha, né? Nós leitores, nós escritores, trabalhamos para os nossos leitores as perspectivas positivas e negativas do ser humano. Então, você vai ver a parte boa, a parte ruim dos personagens, você vai ver as qualidades e os defeitos. Então, dentro dessa perspectiva que eu trabalho na minha escrita, né, como escritor, e proporciono aos meus leitores não só conhecimento. Você vai ver, ao ler Nemos, você vai ver que é transmitido uma história, toda uma história sobre aqueles personagens, é transmitido também vários conhecimentos a partir da vivência entre eles, das relações humanas, entendeu? E também não só você ter esses conhecimentos, que aí entra a perspectiva de Roland Barthes, também tem que ter prazer, você tem que ter uma leitura fluida, você tem que gostar, instigante, aquele personagem tem que mexer com os leitores. Então eu defendo essa perspectiva. Então eu escrevo para gerar essas emoções nos meus leitores. Então, Nemos é isso, é emoções, é sentimentos, você vê os sentimentos entre os personagens, é você perceber e sentir também junto com eles, né? O que é de bom, o que é de ruim do outro, que a maneira de agir de um, a maneira de agir do outro. Então essa é a ideia de prazer do texto. Então tudo isso que eu falei entra nas duas perspectivas de Saussure e Roland Barthes, né? A linguística, na tessitura dos signos linguísticos, né? Surge o prazer do texto, ou seja, o texto são signos linguísticos que se juntam para contar uma história, para narrar uma história. Mas também essa história traz um prazer em você ler, instiga emoções, seja boa, seja ruim, dependendo do personagem que você se identifique, né? Você vai perceber o jeito de cada um. Então, essa é a perspectiva que está na epígrafe do meu livro, né? Na tessitura dos signos linguísticos surge o prazer do texto. E a todos os meus leitores, eu desejo a todos que tenham uma boa leitura e que em 2023 você aproveite essa leitura, viu? Porque é reconhecimento e prazer. Prazer do texto, prazer dos signos linguísticos que proporcionam os conhecimentos e a leitura agradável, tá certo? Uma leitura boa e agradável, que você se diverte, que você sente, que você se alegra, que você fica com raiva. Então é isso. Você vai gostar de uns, não gostar de outro, e assim sucessivamente. Dependendo do personagem que você vai observando, né? Então, é isso. É leitura com essa perspectiva da epígrafe do livro. Na tessitura dos signos linguísticos surge o prazer do texto. Tamo junto, e esse foi mais um vídeo que eu trouxe alguns conhecimentos sobre sobre a obra que eu estou lançando, né? Nemos. Convido mais uma vez vocês a irem no perfil do meu Instagram, minha página de escritor, né? Undic, para ir na bio, né? Na bio tá lá o link de compra do livro. Você que é do Brasil e outros lugares que falam em português, que está tendo acesso a esse vídeo por alguma das redes sociais, vá lá e compra, adquira. Também já está disponível os e-books, é só entrar no site da Viseu, tá lá o link, e procurar o local dos e-books que você vai encontrar, certo? Depois, posteriormente, se alguém quiser interagir, perguntar, pode ir lá no meu direct e falar comigo que eu passo mais informações, tá certo? No mais, desde já, um Feliz Natal. Feliz Natal não, já passou, né? Um Feliz Ano Novo, mas Feliz Natal, né? Que ainda estamos na festa do Natal, entrando já na festa de Ano Novo. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz, saúde e prosperidade. E que 2023 você tenha uma ótima leitura, viu? Uma leitura prazerosa, uma leitura fluida, uma leitura que lhe traga conhecimento, saberes humanos, né? E também prazer do texto. O texto gerando satisfação em ler, tá bom?